Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais um dia, né? Para dar continuidade e para fazermos nosso trabalho, o vídeo do dia de leitura e explicação do Vensegue. Então, hoje, nós vamos começar o estudo, a leitura do estudo pessoal das Escrituras, certo? O que ele sugere para estudo pessoal, tá bom? Então, o tema de hoje será: as batalhas do livro de Mórmon me ensinam a respeito de minhas batalhas contra o mal. Então vamos começar a leitura. A leitura sobre as guerras entre nefitas e lamanitas pode ter um significado maior se você identificar os paralelos com as batalhas pessoais. Ao ler Alma 43:52, observe que os nefitas fizeram que ao ler Alma 43:52, observe que os nefitas fizeram que os tornou bem-sucedidos ou mal-sucedidos. Em seguida, pondere sobre como você pode usar o que aprender para vencer suas batalhas espirituais. Enquanto estuda os versículos a seguir, escreva seus pensamentos a seguir a respeito sobre os exemplos dos nefitas em sua vida. Deixa eu botar meu óculos que está atrapalhando um pouco aqui a leitura, certo? Então vamos lá. Então a primeira coisa que ele pede é que a gente possa tentar estabelecer um paralelo, né, entre as experiências vividas pelos nefitas e as nossas experiências pessoais em nosso dia a dia. Certo? Em outras palavras, a gente tem que observar que quando os nefitas faziam o que era certo, eles saíam bem-sucedidos. E quando eles não faziam o que era certo, eles se saíam mal-sucedidos. Certo? Então, quando nós formos ler os versículos que são sugeridos aqui abaixo, nós temos que ponderar a respeito do que aprendemos nele e como esses versículos podem nos ajudar a vencer esses desafios pessoais. Certo? Enquanto nós estivermos estudando e lendo os versículos, nós devemos escrever em nossos cadernos, né, de anotações, os nossos pensamentos a respeito dos exemplos dos nefitas deixaram para nós. Então, devemos pensar, ponderar e anotar aquilo que aprendemos por meio do Espírito. Bom? Então, a primeira escritura que nós vamos ler é Alma 43, versículo 19. E quando os exércitos dos lamanitas viram que o povo de Net, ou seja, de Moroni, preparava seu povo com couraças e com escudos nos braços, sim, e também com escudos para proteger-lhes a cabeça, e também eram vestidos com roupas grossas. Então aqui nós temos uma menção muito importante à armadura, né? A proteção contra os inimigos, contra os males que poderiam vir dos inimigos, né? Flechas, pedras, cimitarras. Então, tudo isso servia, couraça, escudo, capacete, para proteger-nos dos inimigos, certo? Então, faz uma clara menção à proteção dos inimigos. Primeira coisa que nós devemos pensar é: quais são as coisas na nossa vida que poderiam servir como couraça, como escudos ou como capacetes? Então, nós temos as escrituras, nós temos os mandamentos, nós temos os nossos convênios, todos esses são nossos escudos e nossas couraças e capacetes que nos protegem contra as coisas do mundo. Quando nós deixamos de viver, deixamos de guardar esses mandamentos, é como se nós estivéssemos indo para a guerra sem capacete, sem escudo e sem couraça. Deixamos desprotegidos. Então, o manual fala o seguinte: os nefitas estavam preparados com armadura. Posso me preparar com armadura espiritual? Como? Cada um tem a sua
resposta, né? Mas eu dei a minha, apenas a minha. Da segunda escritura, 43, versículo 23 e 24. Mas aconteceu que tão logo partiram para o deserto, Moroni enviou espias ao deserto para vigiar seu acampamento. E Moroni também, tendo conhecimento das profecias de Alma, enviou-lhes alguns homens, pedindo que lhe perguntasse ao Senhor onde os exércitos nefitas deveriam ir, a fim de defenderem-se dos Lamanitas. E aconteceu que a palavra do Senhor veio a Alma, e Alma informou aos mensageiros de Moroni que os exércitos lamanitas estavam marchando para o deserto, para chegar à terra de Mante e principiarem a atacar a parte mais fraca do povo. E essa mensagem levaram a Moroni. Certo? Então aqui nós vemos a escritura, né, que fala do quão importante é buscar a orientação do profeta, né? Então, em nosso dia a dia, gente, nós temos essas orientações. Nós vemos os discursos que são proferidos, nós temos ali a Rona, que todo mês traz uma mensagem inspirada para nós, do profeta, e o discurso das autoridades ao redor de todo o mundo também são proferidos nessas aliarronas. Então, nós temos a voz de profeta nos ajudando. E, em especial, nos nossos problemas pessoais, né? Escolhas que temos que fazer, o que comprar ou não comprar, devo investir ou não investir, aí nós podemos procurar diretamente o Senhor e obter a nossa resposta diretamente do Senhor. Então, isso é importantíssimo para que nós possamos lutar e vencer a nossa guerra, certo? Buscar ao Senhor e ouvir a sua resposta e cumprir. Porque uma coisa é você buscar o Senhor, e uma coisa é você ter a força para fazer o que o Senhor manda você fazer. Porque nem sempre as coisas que o Senhor pede que nós façamos são coisas que nos causarão prazeres, né? Então, temos que saber reconhecer isso também. Buscar o Senhor e fazer o que Ele orienta. Agora, Alma 44, 1 a 4. E aconteceu que pararam e recuaram um pouco. E Moroni disse a Zaranhera: Eis, Zaranhera, que não desejamos ser sanguinários. Sabeis que estáis em nossas mãos, mas não vos desejamos matar. E eis que não viemos batalhar contra vós para derramar vosso sangue pelo poder, nem desejamos reduzir ninguém ao jugo da escravidão. Esta, porém, é a verdadeira causa que vos levou a atacar-nos. Sim, estáis irado contra nós em virtude de nossa religião. E agora, vedes que o Senhor está conosco, e vedes que Ele os entregou em nossas mãos. E agora desejaria que compreendesses que isto não acontece por causa da nossa e agora desejaria que compreendesse que isto nos acontece por causa da nossa religião e da nossa fé em Cristo. Primeira vez que não podeis destruir nossa fé. Ora, vedes que esta é a verdadeira fé em Deus. Sim, vedes que Deus nos manterá, vedes que Deus nos manterá e conservará enquanto formos e preservará e conservará enquanto formos fiéis à nossa fé e à nossa religião. E nunca permitirá o Senhor que sejamos destruídos, a não ser que caiamos em transgressão e renunciemos à nossa fé. Então, já nessa escritura nós vemos, né, Moroni conversando com o inimigo, com os Zarenel, né, com os Lamanitas, e mostrando, prestando testemunho da grandeza de Deus, né, de quando eles, Lamanitas, quando eles, Nefitas, quando eles cumprem os mandamentos, o Senhor os torna indestrutíveis, os torna invencíveis, né? Eles não perdem para os Lamanitas, certo? E a bondade e a misericórdia também, né? Porque um povo que veio atacar, veio matá-los, né? Veio roubar suas riquezas, fazer os escravos, eles estavam dispostos a perdoar essa afronta e permitir que eles partissem
Quem conhece a história, né, quem já leu, sabe que o interesse de Moroni é que eles partissem com um juramento feito, um convênio feito de que não iriam mais batalhar contra eles, certo? Então isso é importante. E aí é um exemplo claro de como o Senhor nos dá a vitória quando somos obedientes aos mandamentos. Agora, 45, 1. Ora, então aconteceu que o povo Neves se alegrou imensamente, porque o Senhor tornara a livrá-los das mãos de seus inimigos. Portanto, renderam graças ao Senhor, seu Deus. Sim, e jejuaram e oraram. E muitos adoraram a Deus com grande alegria. Então, a nossa gratidão pode ser demonstrada com esses atos. Precisa ser demonstrada, né? Uma coisa que eu sempre converso com as pessoas, eu sempre comento, é que as pessoas, quando estão em dificuldades, elas recorrem ao Senhor. Estão precisando de emprego, elas jejuam. Estão precisando resolver um problema pessoal, elas jejuam. Mas quando está tudo bem, quando eles estão nas bênçãos, eles não jejuam para agradecer. Então, isso é uma conduta que nós temos que ter também, né? Mediante as vitórias conseguidas, por que não jejuar para agradecer ao Senhor? Por que não orar para agradecer? A gente só ora, só jejua quando precisa. Precisamos orar e jejuar também quando vencemos as batalhas, certo? Agora, nós vamos dar continuidade. Vamos ler capítulo 46, versículo 11 a 20, certo? E então aconteceu que quando Moroni, que era o comandante-geral dos exércitos nefitas, soube dessas dissensões, ficou irado contra Malaquias. E aí aconteceu que rasgou sua túnica, e pegando um pedaço dela, nele escreveu, em lembrança de nosso Deus, nossa religião, nossa liberdade, nossa paz, nossas esposas e nossos filhos, e amarrou na ponta de um macho. E ele colocou seu capacete, e sua couraça, e seus escudos, e cingiu seus lombos com sua armadura, e pegou um macho cuja ponta se achava a túnica rasgada, a que ele chamou de estandarte da liberdade, e inclinou-se até o solo, e orou fervorosamente a seu Deus, a fim de que as bênçãos da liberdade repousassem sobre seus irmãos, enquanto restasse um grupo de cristãos para habitar a terra, porque assim eram chamados todos os verdadeiros crentes em Cristo, que pertenciam à Igreja de Deus, pelos que pelos que não pertenciam à Igreja. E os que pertenciam à Igreja eram fiéis. Sim, todos que eram verdadeiros, eram crentes verdadeiros em Cristo, tornavam sobre si alegremente o nome de Cristo, ou seja, de cristãos, como eram chamados em virtude de sua crença no Cristo que haveria de vir. E assim, nessa ocasião, Molano orou para que fosse favorecida a causa dos cristãos e a liberdade da terra. E aconteceu que depois de haver derramado a alma a Deus, chamou toda a terra que ficava situada ao sul de desolação. Sim, resumindo, toda a terra, tanto ao norte como ao sul, da terra escolhida à terra da liberdade. E disse: certamente Deus não permitirá que nós, que somos desprezados por tomar sobre nós o nome de Cristo, sejamos pisados e destruídos até provocarmos isso com nossas próprias transgressões. E tendo dito estas palavras, Moroni foi para o meio do povo, fazendo tremular a parte rasgada da sua túnica no ar, para que todos vissem o que havia escrito na parte rasgada, e clamou em alta voz, dizendo: eis que todos os que desejarem defender este estandarte na terra, aproximem-se na força do Senhor, e façam convênio de que defenderão seus direitos e sua religião, para que o Senhor Deus os abençoe. Certo? Esses foram os versículos. Esses versículos são versículos muito bacanas, né? Que mostra como Moroni relembrou as pessoas sobre os valores que eles tinham que defender. E ser cristão não é simplesmente ir para a igreja.
Ser cristão é defender a causa de Cristo, é proclamar o seu nome, é lutar pela liberdade dos irmãos, é se esforçar para fazer o que é certo. Então, Moroni inspirou as pessoas a fazer isso. O ato de Moroni de rasgar sua túnica, escrever os valores que importavam, que valiam a pena ser lutado, né? Sua religião, sua liberdade, sua paz e sua família fez com que todos lembrassem os valores cristãos que precisavam defender. Dessa forma, ele instigou o povo, ele inspirou o povo a ser fiel, a guardar esses mandamentos e lutar, e se fosse necessário até morrer, defendendo esses princípios tão importantes para a vida dos cristãos. Certo? Agora nós vamos ao 48, certo? Versículos 7 e 9. Ora, aconteceu que quando a Malaquias havia, assim, por meio de fraude e engano, obtido poder, Moroni, por sua vez, estivera preparando o espírito do povo para ser fiel ao Senhor seu Deus. Sim, ele estivera forçando os exércitos dos nefitas, construindo pequenos fortes. Estivera reforçando, né, desculpa, construindo pequenos fortes, ou seja, lugares de refúgio, levantando parapeitos de terra ao redor dos seus exércitos, e também levantando muros de pedra à sua volta, ao redor das cidades e das fronteiras das suas terras, sim, ao redor de toda a terra. E suas fortificações mais fracas, ele colocou o maior número de homens, e assim fortificou e reforçou a terra habitada pelos nefitas. Né? Então, esses versículos são bem bacanas, né? Porque fala como Moroni, ele fortificou a cidade para resistir aos inimigos. Né? E nós? Como nós nos fortificamos? Essa semana eu li só 2 vezes a Bíblia, as Escrituras, então eu tenho que ler mais vezes. Essa semana, esse mês eu não jejuei, então eu tenho que jejuar. Então, as coisas que nós fazemos durante a semana, nós precisamos analisar e ver o que precisa ser melhorado, o que precisa ser fortificado, certo? Então, será que eu tenho sido diligente? Será que eu tenho estudado as escrituras diariamente? Foi só 3 vezes na semana. Então, reforça. Porque quanto mais você reforçar, mais protegido você vai estar contra o mal, contra o inimigo. Será que eu tenho... Entenderam? A ideia é essa. Analisar a conduta, ver o que precisa ser melhorado e melhorar a nossa vida, reforçar. Certo? Se eu não estou jejuando, eu tenho que jejuar. Se eu não estou pagando o dízimo, eu tenho que pagar. Se eu não estou estudando as escrituras todos os dias, devo estudar. Se eu não estou lendo as escrituras todo dia, tenho que ler. Então, à medida que eu vou fazendo essas coisas, eu vou reforçando. Eu vou me reforçando e ficando mais resistente à influência do mal e predisposto a fazer o que é bem, bom. Certo? E aqui, nessa última escritura, nós vamos falar sobre Alma 49, versículo 3, certo? E depois vamos pular para o versículo 12 a 14. E eis que disse que a cidade de Amonia havia sido reconstruída. Digo-vos, sim, que aquela fora reconstruída em parte, e em virtude de os amonitas terem destruído uma vez por causa da iniquidade do povo, supuseram que ela se tornasse novamente presa fácil para eles. Portanto, retrocedemos para o deserto. Levantaram o acampamento e marcharam em direção à terra de Noé, supondo que esse seria o segundo melhor lugar para atacar os nefitas, porque não sabiam que Moroni tinha fortificado, ou seja, construído fortes de defesa para todas as cidades, em toda a terra circunvizinha. Por isso, marcharam para a terra de Noé, com firme determinação. Sim, seus capitães-chefes adiantaram-se e fizeram o juramento de destruir o povo daquela cidade. Mas eis que, para seu assombro, a cidade de Noé
que até então era um local indefeso, agora se tornaram fortes por causa de Moroni. Sim, até excedia a força da cidade de Amonia. Então, às vezes, gente, esses versículos aqui são bem bacanas, sabe? O inimigo, ele sabe quais são nossas fraquezas. E já o irmão Neto tem aquela fraqueza, ele gosta muito de assistir. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou meter filme bom, eu vou meter série boa, que é para ele assistir mais e ele deixar de fazer as coisas do Senhor. Então, ele sabe quais são os nossos pontos fracos. Então, à medida que nós fazemos aquilo que foi comentado na escritura anterior, e nós reforçamos os nossos pontos fracos, nós vamos estar defendidos contra o maligno, né? Então, precisamos lembrar disso, que o inimigo, ele sabe onde atirar. Ele sabe o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer. Então, precisamos estar atentos para que nós possamos ouvir e aprender, certo? Então, por hoje, gente, para não ficar uma aula, um vídeo demasiadamente longo, nós vamos parar aqui, nessa primeira parte do primeiro tópico. Amanhã, nós retomaremos exatamente a partir daqui de onde paramos, certo? E iremos concluir o primeiro tópico de estudo, tá bom? Então, que no decorrer do dia que nós possamos aproveitar e que nós possamos ler o livro de Mórmon dos capítulos que são sugeridos, do capítulo 43 até o 52, para que nós possamos conhecer a história, nos familiarizar com os ensinamentos e assim poder aprender mais e tirar proveito das experiências dos nefitas contra os amanitas. E eu encerro esse vídeo hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém.